A paz de Jesus. A paz de Jesus, o mestre de amor. A paz de Jesus suplanta a dor. A paz de Jesus vai ao coração. A paz de Jesus ajuda o irmão que necessitado de paz, de amor, socorro nos pede em pranto e dor. A paz de Jesus que a todos atende, a paz de Jesus que a todos seduz, a paz de Jesus que ao peito nos chega, vem cheia de amor, vem cheia de luz. A paz de Jesus, o mestre de amor, a paz de Jesus suplanta a dor. Acabou. Olá, boa tarde, amigos. É com muita satisfação que reencontro vocês nesse canal. Hoje falando sobre um assunto que é bastante atual e mobiliza a todos nós muito. Hoje vamos falar sobre a criança, sobre o adolescente, a educação e a visão espírita. Então, muitas coisas temos para falar a esse respeito. Eu espero que nós consigamos resumir em 1 hora as coisas mais importantes, os pontos mais importantes desse assunto tão vasto e tão profundo. Eu gostaria de começar então com uma página de preparo do livro A Religião dos Espíritos, que foi psicografado por Francisco Xavier, e as mensagens são de Emmanuel. O capítulo que nós vamos ler agora para o nosso preparo é o capítulo 45, Esquecimento e Reencarnação. Essa mensagem foi recebida na reunião pública de 22/6/1959. Então vamos lá. Examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico, importa considerar cada existência por um estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. Surgindo semelhante período entre o berço, que lhe configura o início, e o túmulo, que lhe demarca a cessação, é justo aceitar-lhe o caráter acidental, não obstante lhe se reconheça a vinculação à vida eterna. É forçoso, então, ponderar o impositivo de recurso e aproveitamento, tanto quanto nas aplicações da força elétrica, é preciso entender o problema da carga e condução. Entretanto, uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe desse modo implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas. E para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico. Uma vez que em muitas ocasiões dorme em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Na melhor das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelida ao sono relativamente profundo enquanto perdure a vida fetal. Em ambos os casos, há uma prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre. Temos assim mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica a estabelecerem enormes alterações nos vínculos de exteriorização do espírito, as quais, acrescidas as consciências dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado para que se alivie a mente na direção de novas conquistas.
E como todo esse tempo é ocupado em prover-se à criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria, é compreensível que toda criatura sobrenade na adolescência como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes, acordando gradativamente na situação transformada em que a vida lhe propõe a continuidade do serviço devido à regeneração ou à evolução clara e simples. E isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece, porque pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou, a se reagravarem no ser em forma de tendências inatas e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se acha afinizado ou comprometido. Transfigurou-se então a ribalta, mas a peça continua. A moldura social a moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante as bênçãos de Deus para a luz da imortalidade. Então, muito interessante essa página, vamos depois voltar a ela. Então, para iniciar nossa palestra, nosso momento de reflexão de hoje, eu vou pedir que vocês acompanhem a minha prece para que sejamos todos em sintonia nesse momento de conversa. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre querido, ao Deus Pai Todo-Poderoso, que é todo poder, que é toda bondade, e aos amigos espirituais presentes nesse momento, intuindo, orientando e acalmando o nosso coração, pedindo que nos ampare também na transmissão dessa mensagem, que ela seja clara, que ela atinja os corações que necessitarem e que ela promova de algum modo a entrada de Cristo no coração de cada um. Pedimos a orientação e a intuição de toda a espiritualidade amiga nessas reflexões e que as palavras que saiam de mim também possam ser as palavras do Evangelho de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, essa página que eu li, do livro A Religião dos Espíritos, foi uma página que eu abri agora, pedindo a orientação da espiritualidade, e muito tem a ver com o nosso estudo de hoje, porque fala do esquecimento e da reencarnação. E quando a gente pensa em esquecimento e reencarnação, a gente imediatamente lembra das nossas crianças, dos nossos filhos e de nós mesmos, quando éramos crianças, na infância e na adolescência. Qual é a função da infância e da adolescência na vida do espírito encarnado? Então, segundo o Evangelho, essa função é uma função muito importante, para o cumprimento da nossa missão na Terra, e é de extrema importância que os nossos cuidadores, ou os cuidadores que somos hoje, possamos ficar atentos com a nossa missão junto aos nossos cuidados, aos nossos tutelados, às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Então, quando eu falo isso também, eu não estou falando apenas do ponto de vista de nossos filhos, mas em geral, da nossa função e da nossa missão como transmissores da mensagem, e como transmissores não só verbalmente, mas também no nosso comportamento e na nossa orientação prática. Então, eu queria começar falando, assim, de quem são nossos filhos, quem são aquelas crianças de hoje, quem são as crianças dentro da visão espírita.
Então a gente tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo uma pequena amostra, né, de uma explicação de quem são as nossas crianças. Ele fala assim: desde pequenininha, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. E aí, mais para frente, Emmanuel, no livro As Leis do Amor, nos diz: quem é o nosso filho rebelde de hoje? E a resposta é: o filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos um dia à intemperança e à delinquência. E a filha desatinada? A filha detida nos desregramentos do coração é a jovem que em outro tempo induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. Então esses dois trechos foram retirados do livro As Leis do Amor, psicografado por Chico, e as mensagens são de Emmanuel. E já nos dizia que os nossos filhos, né, que não estão na nossa vida por acaso, nem aleatoriamente. Não somos pais escolhidos aleatoriamente, que todos viemos para essa terra, para esse orbe, na reencarnação, com uma missão já anteriormente estudada, anteriormente planejada. E essa missão nada mais é do que a nossa própria evolução e, no caso dos nossos filhos, nós pais, com a missão de auxiliarmos na evolução deles. Então, como falado aqui na mensagem, essas crianças que nascem e que nós lemos também no livro Religião dos Espíritos, fala também sobre o quanto essa criança que temporariamente adormece está em estado hipnótico natural, ou seja, vem esquecida das suas vidas anteriores, para que nesse esquecimento, nesse adormecimento temporário, ela consiga assimilar novos aprendizados. Então não é à toa que nós não lembramos das nossas existências anteriores, né? Nós precisamos desse refrigério temporário cerebral para que possamos assimilar novos conhecimentos, novos valores que serão nos passados aqui na Terra. E a função dos pais nisso tudo? A função dos pais é exatamente a de permitir ou a de facilitar que isso aconteça. Então, no livro Educação Moral, nós temos aqui a função dos pais. Os laços de sangue não criam forçosamente liames entre os espíritos. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, essa função é a nossa função primordial como cuidadores dos nossos filhos, sejam eles laços sanguíneos ou apenas filhos do coração, não importa. O que importa aqui é que tenhamos em mente que o nosso papel com as crianças é a de auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral, para que nesse período em que permanece adormecida, né, hipnotizada, né, segundo as palavras de Emmanuel, que nesse período ela consiga receber o máximo de valores morais possíveis, para que ela consiga então, a partir desse ensinamento, ao voltar dessa hipnose temporária, ela consiga utilizar esses valores como uma semente que nasce nova num terreno novo, num terreno mais fértil. Então a gente vai ver isso mais lá para frente, mas aqui esse trechinho, eu troquei o nome do livro, na verdade esse trechinho foi tirado do Evangelho mesmo, né?
no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele continua falando: compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar Deus dessa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Então, olha que importante. Deus, quando manda um espírito reencarnar através do nosso ventre, dentro do nosso ciclo familiar, na verdade, Ele está nos confiando uma missão importantíssima. Ele está confiando a nós um de seus filhos para que nós o auxiliemos na evolução, na sua evolução. Então, seria tão mais fácil se todos nós, todos os pais e mães desse mundo soubessem de sua missão, né? Quantas coisas nós evitaríamos em relação aos lares desajustados, às violências, a parentalidade exercida de uma maneira cruel e, enfim, longe de toda a missão, né, que nos é concedida. Então, olha que importante é a nossa missão. Vossos deveres inteirar-vos, né? Precisamos inteirarmos de nossos deveres para, com todo o amor possível, ou seja, o amor vai ser a nossa ferramenta para auxiliarmos nessa missão que nos foi confiada anteriormente. Então, quando pensamos nisso, né, parece que tudo muda dentro do nosso ponto de vista. Nós saímos do nosso ponto de vista restrito, em que tendemos a nos apossar das nossas crianças e tomá-los como nossos, né? E ampliamos esse ponto de vista e tudo parece ficar mais fácil até, né? Quantas dificuldades não encontramos muitas vezes quando queremos determinar um caminho específico para um de nossos filhos ou para os nossos filhos, e ele, no entanto, percebendo ou intuindo um pouco da sua missão na Terra, não aceita aquele caminho e vai por outro. O quanto isso é angustiante para nós pais, para nós cuidadores, o quanto muitas vezes percebemos que os nossos filhos estão escapando pelos nossos dedos, né? É nessa hora que vem-nos a angústia, o sofrimento, mas mesmo nessa hora é importante nós lembrarmos que os nossos filhos não são nossos de fato, eles nos são confiados por Deus, que antes de serem nossos filhos, eles são filhos de Deus e que por isso têm um próprio percurso, têm a sua própria jornada, têm as suas próprias dificuldades a passar, né, as suas próprias provas a superar aqui na Terra. Cabe-nos sim auxiliá-los nisso, mas não impedir que eles passem por isso. É óbvio que se nós pudéssemos, né, evitar que nossos filhos sofressem, como seria bom para cada um de nós. No entanto, não está em nossas mãos esse poder. Até porque todos estamos reencarnados num mundo de provas e expiações ainda em processo de regeneração, mas a dor e o sofrimento ainda fazem parte das ferramentas utilizadas por Deus para nos tocar o coração em algum momento, né? Eu penso que muitas vezes as grandes dificuldades, pelo menos na atualidade com as nossas crianças e nossos jovens, é a completa incapacidade que eles têm, essa geração, né, mais atual tem, de lidar com o sofrimento e com a dor. O quanto na verdade não estão completamente preparados para isso, né? Então, isso muitas vezes é responsabilidade nossa, dos seus cuidadores, né? É nossa responsabilidade fazer com que lidem com a frustração também. E a frustração é o momento em que eles lidarão com a dor e com o incômodo, o desconforto, né? É isso que faz com que o psiquismo amadureça e que assim, a partir daí,
ele comece a se preparar para lidar com os reveses da vida. Então vamos continuar. O papel dos pais, na verdade, né, o papel dos cuidadores se assemelha muito com o papel de um jardineiro, né, conforme o que foi colocado no próprio Evangelho, quando disse: façam como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixar se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Então, essa passagem me faz lembrar muito da parábola do semeador, que dizia que o semeador, que na verdade era o cuidador, era o educador, ainda é, né? Que na terra pode ser entendida como o papel de Jesus para todos nós, mas que nós reproduzimos isso a cada encarnação com os nossos filhos, né? Somos os semeadores nessa parábola. Nós somos os semeadores. E muitas vezes as sementes que vamos jogar vão cair à beira do caminho, né? Dependendo do espírito que vem para nós. Muitas vezes esse terreno já vem mais ou menos preparado e chega a fazer germinar aquela semente, mas ainda não. Então, é preciso que nós tenhamos também o cuidado de perceber quando o terreno, ou seja, o espírito, as almas que vêm para nós já estão preparados para receber tal ou qual ensinamento. Muitas vezes é preciso que a gente comece regando a terra, né? Como mais para frente vai ser falado, a criança, ela precisa de um ensinamento de acordo com o grau de maturidade que ela tem. Então, nós, cuidadores, precisamos atentar para isso e não exigir que a criança já tenha muitos conhecimentos a respeito da moralidade que nós já temos. Ou seja, é preciso que nós consigamos semear de acordo com aquele terreno que se apresenta ali na nossa frente. O ensinamento deve ser gradual e adequado a quem o recebe. Então, é importante também a gente perceber sobre isso. E não se angustiar caso aquela semente não germine imediatamente após a semeadura. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Com essa analogia? Muitas vezes eu vou levar meu filho para um caminho do bem, eu vou fazer de tudo, vou levar para a evangelização, eu vou ensinar os valores morais, vou trazer para o culto do Evangelho do Lar enquanto criança, e à medida que ele desponta na adolescência e na idade adulta, ele esquece, entre aspas, de tudo isso e não faz nada daquilo que foi ensinado a ele. Aparentemente, foram momentos perdidos, mas na verdade não. Essa semente ainda está ali guardada, esperando o momento propício para conseguir germinar e se transformar naquela árvore. O importante é que nós não deixemos de semear nunca. Entendam que é importante que nós nunca deixemos de fazer o nosso papel, que é esse, que é o do direcionamento. Muitas vezes até essa falta de atenção de nossos filhos para com os valores que passamos nos angustiam demais e são causas de muitos sofrimentos para os pais. No entanto, é preciso que os pais também percebam esse detalhe que nos traz a parábola do semeador, né? Em que momento aquela terra vai estar preparada para germinar aquela semente que um dia foi jogada ali? Então, mas isso deve ser cuidado por nós, nunca deve ser esquecido o nosso papel. E qual o papel também das mães, né? Emmanuel nos traz no livro Consolador alguns trechos interessantes a respeito do papel da mãe junto ao seu filho. E eu pincei alguns itenzinhos desse capítulo em que ele nos traz essa lição, porque achei mais interessantes. E ele fala assim:
a mãe terrestre deve compreender antes de tudo que seus filhos são primeiramente filhos de Deus. Sim, nós mães temos aquela tendência a aglomerar os filhos, a querer que eles fiquem debaixo de nossas asas, a querer que eles não corram perigo, que eles não saiam para as ruas, que eles não se afastem de nós, né? A tendência de protegê-los muitas vezes, mesmo quando estão longe de nós. E a gente precisa entender a sutileza do momento em que eu posso já começar a liberar esse filho para cumprir a sua missão no mundo. Então, a posse, né, a nossa possessividade, que muitas vezes se apresenta também com os nossos filhos, que é, na verdade, um comportamento vicioso que tendemos a ter, muitas vezes esse comportamento se apresenta também com nossos filhos. E é nesse momento que vem esse ensinamento, porque os nossos filhos, antes de serem nossos, são de Deus e precisam cumprir sua missão. Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Isso é importante. Como preparar um filho para o trabalho e para a luta? Na verdade, é importante que a gente tenha em mente que nós não vamos conseguir proteger os nossos filhos de tudo, né? É importante que os filhos amadureçam psicologicamente. E como que isso se dá? Através, como eu já falei anteriormente, através das frustrações. Existem frustrações na vida, né? Não podemos, na verdade, promover para os nossos filhos tudo aquilo que eles querem em todos os momentos, porque nessa hora nós estaremos impedindo que ele amadureça psicologicamente com as barreiras do não. O não é educador. Então é preciso que nós saibamos dizer o momento certo, né? Saibamos entender o momento certo de dizer o não. O não é limite, e o limite é amadurecimento psicológico. E o amadurecimento psicológico é preparação para a luta na idade adulta. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhes as atitudes e consertando-lhes as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Então, olha que importante esse trecho, né? Desde os primeiros anos. Por quê? Como foi falado no outro texto do Emmanuel, Então, olha que importante esse parágrafo de Emmanuel que nos fala, né? Que desde os primeiros anos, ou seja, esse é o período mais importante da criança, desse espírito reencarnado, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista psíquico, quanto do ponto de vista neurológico, pois vão ser nos 3.000 primeiros dias da criança que ela vai estar mais apta a receber novos ensinamentos, aonde terão à disposição todos os neurônios ali, né, disponíveis para que os ensinamentos ocorram. Então é importantíssimo que nesse período os cuidadores e a mãe, principalmente, que é o que está mais em contato com a criança, na maioria das vezes, não é regra, né? Que tenha isso em mente para que consiga passar para essa criança o máximo de valores morais possíveis. E não só isso, né? Mas também o afeto é importante. O afeto é catalisador de emoções positivas, é catalisador de habilidades cognitivas. O afeto é catalisador de aprendizados diferentes. Então é importante a gente ter isso em mente, né? É nesse momento também que nós ensinamos às nossas crianças os limites, né? Aqui ele fala do abismo da liberdade, né? Porque toda criança precisa e pede limites. Notem que quanto mais
Não sei se já tiveram a oportunidade de perceber, mas quanto mais nós damos para uma criança, mais ela quer, né? Aquilo que aquele ditado fala, né? Eu dou o dedo, você quer a mão. Eu dou a mão, você quer o braço. Quantos de nós já não falamos isso para as nossas crianças, né? Mas isso é a natureza do ser humano. Então a criança demonstra muito isso na primeira infância, né? E ela pede nesse momento o limite. Por quê? Caso esse limite não aconteça, ao longo do seu crescimento, isso vai gerar nela um vazio existencial, o vazio da falta de circunscrição, né? Da falta de limitação do quem eu sou, até onde eu posso ir, o que eu não posso fazer, o que eu posso, né? Não parece que a frustração causa um desconforto, causa choro, a criança esperneia, não gosta e faz pirraça, mas é esse momento em que ela vai se fortalecer psiquicamente, identificando exatamente até onde ela pode ir e o que ela pode fazer e quem ela é. É nessa hora em que o ego, né, se forma. Quem eu sou? Qual é o meu papel nesse lugar? O que eu posso e o que eu não posso fazer? Na sociedade, na família, no meu círculo de amizades. Então, isso é muito importante, né? Vamos seguir. E aí, a gente começa a pensar também, deixa eu buscar aqui, na adolescência, né? O período da adolescência. Então, essa criança que teve uma educação pautada em valores morais positivos, em limites bem claros e bem objetivos, né? Lembrem que quando eu falo de limite, eu não estou falando de surra, eu não estou falando de como eram nos moldes anteriores, né? Eu não estou falando de um despotismo, eu não estou falando de uma paternidade exercida com violência, mas eu estou falando de diálogo, eu estou falando de firmeza, eu estou falando de respeito, eu não estou falando de medo, né? Então é importante que nós pensemos bastante sobre isso, porque eu ouço muito, né? Mas com nossa geração funcionou. Funcionou porque eram os instrumentos que eram conhecidos da época. Hoje em dia, talvez não funcionasse mais porque as nossas crianças são outras. Estamos em outra era, em outra geração. Hoje nós temos outros instrumentos, estamos com mais ferramentas para conseguir lidar com a criança sem precisar usar de métodos coercitivos, como a violência, né? Já foi comprovado em pesquisas que temos aí, qualquer um tem acesso a essas pesquisas, em que a criança que foi tratada com violência, com métodos coercitivos, desenvolve menos a sua inteligência. Então, não é isso que nós queremos para a nossa criança, né? Muitas vezes até temos dificuldade de negociar com a criança, de negociar devido aos argumentos que ela traz, porque são argumentos muito elaborados e muito inteligentes que talvez nós, na nossa época, não tivéssemos ainda a capacidade dessa elaboração. Então, os espíritos que estão vindo para nós hoje são espíritos que já têm um alto grau de inteligência, mas que precisam muito desse aprendizado moral. E é essa a nossa função com eles, né? Fornecer esse ensinamento moral, que é o que eles mais precisam. Então, com certeza nós precisaremos aprender a negociar, aprender a argumentar, a trazer argumentos pautados na razão, a trazer argumentos lógicos, né, que façam sentido para a criança. E para isso nós precisamos nos preparar. E quando eu falo nós, não estou falando só de pais, não. Estou falando de pais, de educadores, estou falando de evangelizadores, eu estou falando de todo mundo que trabalha com criança em algum nível, né? Então é importante que nós fiquemos atentos. Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida,
que é um livro interessantíssimo, vale muito a pena ler nesse momento que nós estamos, passando por diversos reveses relacionados à infância e adolescência. Ela nos fala assim: o único antídoto, porém, ao mal que se agrava e se irradia em contágio pernicioso é a educação. Consideremos, porém, a educação no seu sentido global, aquela que vai além dos compêndios escolares, que reúne os valores éticos da família, da sociedade e da religião. E aqui, quando ela fala de religião, ela fala não, porém, de uma religião convencional, e sim que possua fundamentos científicos e filosóficos existenciais estribados na moral vivida e ensinada por Jesus. Então, num único parágrafo, um ensinamento gigantesco, né? Então, ela fala assim que o único antídoto para o mal que se agrava e se irradia hoje em dia é a educação. E ela não está dizendo que dois, ela não está dizendo que talvez seja, não, ela é enfática. Ela diz que é o único. Então, quando falamos em educação, falamos nessa necessidade de dialogar, né? Nessa necessidade de refletir, de discutir, né? E aqui, avançando um pouquinho mais à frente, eu venho trazer algumas visões sobre educação, né? Na Idade Antiga, Sócrates, que como é que eu vou dizer, se diferenciava em alguns níveis dos sofistas, né? Dizia que a educação deve ser mais que uma transferência de conteúdo. A educação, na verdade, é muito mais do que discursos elaborados. É um ensinar a pensar, ensinar a refletir sobre tudo e sobre si mesmo. Se auto-refletir, a meta-reflexão. Eu reflito sobre mim mesma a princípio e depois eu reflito sobre tudo ao meu redor. Então, era assim que Sócrates entendia a educação. E sabemos que Sócrates foi um precursor na Idade Antiga dos ensinamentos que hoje o Espiritismo nos traz, né? E bem depois disso, né, já perto da chegada do Espiritismo, já, né, da chegada de todo o ensinamento através de Kardec, Pestalozzi, que foi um educador importantíssimo na nossa história e na história geral, mas principalmente na história do Espiritismo foi importante, porque sabemos que a providência não faz nada de última hora, né? Tudo é pensado com milênios de antecedência, tudo é planejado como a inteligência suprema sempre fez, né? Então, Pestalozzi é um dos espíritos que veio ao redor, entre aspas, de Kardec, do espírito Hippolyte, né, para que o educasse e assim ele pudesse ter toda a base necessária para trazer o que trouxe através do espiritismo para nós, da codificação para nós. E Pestalozzi era um educador que contradizia, através das suas reflexões, dos seus pensamentos, dos seus valores, do modo de enxergar a vida. Pestalozzi trazia para a gente uma visão completamente diferente da educação. Ele dizia, e tinha alguns tópicos importantes, eu separei alguns, e ele dizia que o ensino deve começar pelo elemento mais simples e progredir gradualmente de acordo com o desenvolvimento da criança. Isso foi o que falamos mais atrás, né? E que hoje é o que é a base da nossa educação, né? A gente começa primeiro dos ensinamentos mais leves, de acordo com o cognitivo da criança, para depois passarmos para aqueles mais profundos, né? E podemos entender isso também do ponto de vista dos ensinamentos morais, né? Um espírito que está em vários níveis, aquele que está num nível mais básico, ele não vai ter condições de aprender aqueles ensinamentos mais elaborados, né? Aqueles ensinamentos morais mais elaborados. Então, tudo tem que ser de acordo com a capacidade daquele que aprende. E outro preceito aqui de Pestalozzi. O objetivo central do ensinamento
é o desenvolvimento da inteligência e não apenas transmissão do conhecimento. Mais importante do que o conteúdo é o desenvolvimento de habilidades e de valores. Então, Pestalozzi tinha a convicção de que todos os seres humanos traziam habilidades que eram dadas por Deus, mas que essas vinham em forma de botão, né? Que ainda estavam ali em potência dentro do espírito e que precisavam então ser desenvolvida através da educação. E que a educação teria esse papel, não só de transmitir ensinamentos mais catedráticos, mais acadêmicos, mas de também desenvolver essas habilidades que esse espírito traz dentro de si, né? E a aprendizagem deve ser um produto da observação e da percepção. Então, Pestalozzi também tinha esse hábito, né? Quem não sabe, não conhece ainda a história de Pestalozzi, ele fundou uma escola, né, que funcionava na Suíça com crianças órfãs, né? Crianças órfãos da guerra, que ficaram sem seus pais, ficaram sem cuidadores. Ele pegou essas crianças e fundou essa escola e, através dali, ele começou a fundamentar, na verdade, toda a sua teoria da educação, né? do método de educar. O processo educativo deve englobar 3 dimensões humanas: a intelectual, a física e a moral. Então, quando ele fala isso, ele está falando de habilidades que a criança já traz dentro dela, está falando do desenvolvimento do corpo físico, né? Da necessidade dessa integração já naquela época, né? E quanto não se fala hoje de Pestalozzi, ele tem uma técnica, uma teoria tão avançada sobre a educação, né? Então, dessa necessidade de integrar o ser humano, né? É o intelectual, é o físico e é o moral, ou seja, é o corpo, é o espírito e é a mente funcionando em total integralidade. E que o papel da educação seria exatamente pensar esse ser humano como um ser integral e tentar desenvolvê-lo, né, nesse conjunto também. As relações entre o professor e o aluno devem ser fundamentadas na fraternidade e no amor. Então, ele fala também desse amálgama que é o amor e a fraternidade, ou seja, eles seriam, na verdade, o laço, o elo, né, que faria com que a educação se desse, ou melhor, com que esse aprendizado se desse nessa criança. Então, é o amor e a fraternidade que vão ser esse combustível para que isso aconteça, né? Então, é dessa forma também que nós devemos pensar a nossa educação com os nossos filhos. Muitas vezes, amar não é só dizer sim, amar é também dizer não, né? Quando amamos os nossos filhos, quando amamos verdadeiramente aquele que está ao nosso redor, nós também precisamos pensar nele no futuro, né? E aí, então, a necessidade desse limite. Então, o quanto é importante, então, observar esse método, né, trazido por Pestalozzi para entender, então, o ser humano como um todo e a sua necessidade de ser esculpido, vamos dizer assim, né, pela educação vigente, não só no lar, mas também nas instituições de ensino. Seguindo aqui novamente no livro Adolescência e Vida, né, vamos falar um pouquinho agora sobre a adolescência, e ela fala sobre o seguinte: torna-se urgente o compromisso de um reestudo por parte de pais e educadores em relação à conduta moral que deve ser ministrada às gerações novas, a fim de evitar a grande derrocada da cultura e da civilização que se encontram no bordo mais sombrio da sua história. Então, ela traz aqui uma proposta de reflexão
a respeito de como vem sendo a educação na atualidade, né? Tanto dentro dos lares quanto dentro das instituições, né? E que nesse momento específico estaríamos vivendo o bordo mais sombrio da nossa humanidade, principalmente no que tange à infância e à adolescência. E complementa, esse investimento, que não pode tardar, é de vital importância para a construção da nova humanidade, partindo da criança e do adolescente, antes que os comprometimentos de natureza moral negativa lhes estiolem as ideias de beleza e de significado que devem possuir em relação à vida. Então, pensando sobre isso, eu gostaria de trazer para vocês alguns dados a respeito do momento que vivemos com nossos adolescentes e com nossas crianças também. Como Joana menciona, e não precisaria que ela mencionasse para que a gente percebesse o quanto hoje estamos passando por momentos muito difíceis e muito delicados com os nossos adolescentes e crianças. Eu peguei alguns dados aqui retirados da Unicef e retirados também de outro site. Deixa eu ver aqui qual o nome. Da Fiocruz, desculpa, né? Então, esses dados são alarmantes. Segundo a Unicef, pelo menos 1 a cada 7 crianças entre idades de 10 a 19 anos convive com algum transtorno mental. 1 a cada 7, é um número alarmante, né? É claro que ao nosso redor, nós conseguimos perceber isso, mas isso é um dado agora estatístico e real, né? A pesquisa da violência autoprovocada, quer dizer, o nome dessa pesquisa é Violência Autoprovocada na Infância e na Adolescência, verificou que 15,7 mil notificações de atendimento ao comportamento suicida de adolescentes no serviço de saúde é de crianças e adolescentes, ou seja, 15.700 notificações são por tentativas de suicídio entre esses jovens. Então, é também um número muito grande. Outro dado que foi trazido pelo site da Unicef é que entre 2010 e 2019 ocorreram no Brasil 112 mil mortes por suicídio, um aumento de 43%, e que a maior parte deles era de jovens e adolescentes. Então, que momento é esse que nós vivemos, em que os nossos jovens estão sofrendo emocionalmente? Por que isso estaria acontecendo? Que momento é esse, né, em que nós precisamos, antes, saber notícias de suicídio era uma coisa bastante distante de nós. Hoje em dia, a cada esquina e a cada momento, nós sabemos de alguém com esse tipo de história na família ou sabemos de algum jovem conhecido que cometeu esse ato. Então, não podemos fechar os olhos para isso, né? E, conforme Joana nos disse, a chave, ou seja, o único antídoto para isso é a educação. É a educação recebida em casa, a educação moral, a educação que é pautada em valores morais, mas que antes de tudo é pautada também no amor, na fraternidade dentro dos lares, no respeito ao próximo, porque a criança e o adolescente aprendem o respeito ao serem respeitadas também. E notem, quando eu digo respeitadas, eu não estou dizendo que essas crianças devam ser, como é que eu posso dizer isso? Possam ser criadas com total liberdade. Respeito por elas é diferente, é respeitar suas ideias, é respeitar seus momentos, é respeitar suas fraquezas ou fragilidades, é respeitar suas dores, é respeitar suas necessidades,
é respeitar tudo isso. Então, é em cima dessa vivência do respeito que esses adolescentes e jovens vão conseguir também executarem isso em seu dia a dia, dentro de seus meios e consigo também, né? Nós sabemos que a grande dificuldade, ou seja, uma das doenças que mais assola os jovens atualmente é a depressão e a ansiedade, mas principalmente a depressão. E a depressão ela é decorrente de uma sensação de impotência diante de algo que atinge aquele jovem naquele momento, aquela pessoa naquele momento, né? É óbvio, nós não estamos minimizando a depressão, até porque a depressão é uma doença multifatorial. Ela acontece por múltiplos fatores, né? Mas sabemos que um dos fatores, que é o fator socioemocional, sociopsíquico emocional, na verdade, é a sensação de fragilidade, de impotência diante dessas questões mais difíceis de lidar, né? Como, por exemplo, a violência, como a sensação de impotência diante da pressão social por algum motivo específico, a pressão até das redes sociais, né? Hoje em dia sabemos que as redes sociais têm um papel que influenciam diretamente no comportamento dos jovens. Então, não é à toa que aqueles que são chamados de influenciadores, né? Esse nome já mostra o quanto existe de influência dentro de uma rede social. Então, é importante a gente pensar, inclusive, sobre a nomenclatura que nós utilizamos. Um influenciador digital tem diretamente esse poder de influenciar aquele que escuta, tanto positivamente quanto possivelmente negativamente também. E continuando aqui nos dados, o suicídio configura a quarta maior causa de morte entre jovens entre 19 e 29 anos, ou melhor, de 15 a 29 anos. Há uma conjunção de fatores relacionados ao comportamento suicida na juventude. Alguns fatores que se destacam são sentimentos de tristeza, desesperança, depressão, ansiedade, baixa autoestima, experiências adversas pregressas, como abusos físicos e sexuais, falta de amigo e suporte de parentes, exposição à violência e discriminação no ambiente escolar e uso de substâncias psicoativas. Então, são fatores diversos, são diversas raízes, né? Mas que, na verdade, vão encontrar um único ser humano. E esse ser humano precisa estar preparado, fortalecido para lidar com todas essas questões, e isso ele adquire quando criança ainda, né? Então, será que de algum modo não estamos precisando repensar essa educação, né? Por que os nossos jovens hoje sofrem tanto com tudo isso? Será que na verdade não precisamos repensar o papel da família dentro da vida dessas crianças, o papel também da escola, né? Que tipo de educação eu estou dando dentro das escolas? Que tipo de educação eu estou dando dentro das religiões? Como está sendo isso? Dentro das religiões também é importante pensar, porque é preciso que se reflita profundamente a respeito das mensagens que Cristo nos trouxe, né? E que essas reflexões sejam pautadas em conhecimentos, inclusive científicos, porque o jovem de hoje não se contenta com a fé cega, né? Ele quer dados, ele quer conhecimento, ele traz já uma base intelectual bastante grande, bastante avançada, ele precisa de algo que toque mais profundamente, inclusive a sua razão, né? Então hoje nós sabemos que quando a fé encontra uma base na razão,
no pensamento, como é que eu vou dizer, em dados científicos, ela se fortalece muito mais, ela se enraiza muito mais. Então, quantas coisas nós não precisamos repensar em relação à nossa educação de hoje em dia, né? E o Espiritismo nos traz muito isso, porque o Espiritismo traz todas essas bases, esses 3 pilares, né? Que são a religião, o ensinamento mais moral, né? A parte filosófica do ser humano se pensar, se conhecer, se entender dentro de uma sociedade, e a parte científica, onde ele vai compreender como todas as coisas se dão, né? Os antigos milagres, como eles acontecem, né? Será que eu, entendendo como todo esse processo acontece, eu não acredito muito mais do que se eu acreditasse puramente, cegamente nessas questões? Então, hoje, o nosso ser humano, aquele ser humano, o nosso adolescente que vai ser aquele ser humano da nova geração, de um planeta regenerado, precisa dessas bases fortalecidas, né? Dessas raízes fortalecidas. Vamos lá. Então, já finalizando o momento do nosso estudo, que daria muito mais, né? Falar sobre educação é falar sobre o ser humano, sobre o papel, nosso papel aqui na Terra, conosco e com os nossos filhos, né? Então, finalizando já esse momento de reflexão, é preciso que a gente lembre que nós somos os semeadores nessa lavoura que é a nossa família. Nós somos os semeadores dentro do nosso grupo religioso, nós somos semeadores no nosso grupo de amigos, no nosso grupo social. Então, nós somos semeadores o tempo inteiro. E como estamos preparando esse terreno para que essa semente seja semeada, né? Como eu preparo o terreno dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus parentes, de um modo geral, e de que forma eu estou semeando, né? Então, é importante que a gente pense sobre tudo isso. Bom, eu gostaria de finalizar então esse momento. Eu espero ter trazido algumas reflexões necessárias e importantes, mas lembrando que esse é só um pequeno momento nessa discussão que é imensa, que é gigante, né? Falar sobre os problemas que assolam os nossos jovens atualmente é motivo, é assunto para, na verdade, um seminário enorme, né? Então, eu gostaria de ficar por aqui com uma oração. Vamos finalizar, então, agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa possibilidade, por esse canal, por essas ferramentas que temos à nossa disposição para nos comunicarmos com aqueles que estão mais distantes fisicamente, geograficamente, mas que estão tão próximos dos corações unidos em uma só direção, que é a direção de Cristo. Gratidão pelos nossos amigos espirituais, pelos mentores que estiveram nesse momento nos intuindo, nos auxiliando, que possamos, através do nosso dia a dia, com as nossas ferramentas, aquelas que possuímos, sermos os melhores semeadores dentro de nossos ambientes, dos quais participamos. Que assim possa ser, Senhor, graças a Deus. Então, um abraço, amigos, e até a próxima. Fiquem com Deus. A paz de Jesus. A paz de Jesus, o Mestre de amor. A paz de Jesus, suplanta a dor. A paz de Jesus, vai ao coração. A paz de Jesus, ajuda o irmão, que necessitado de paz, de amor, socorro nos pede em pranto e dor. A paz de Jesus, que a todos atende, a paz de Jesus, que a todos seduz, a paz de Jesus, que ao peito nos chega, vem cheia de amor, vem cheia de luz, a paz de Jesus,
o mestre de amor, a paz de Jesus suplanta a dor.